Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe vamos explicar as diferenças entre hebreus, israelitas, judeus e israelenses, conforme descritas na Bíblia. Elas são complexas e muitas vezes relacionadas à evolução histórica e à identidade religiosa do povo de Israel. A Bíblia, em especial o Antigo Testamento, fornece informações sobre esses termos e suas conexões. Vamos explicar cada termo com base na narrativa bíblica. 1. Hebreus. Os hebreus são um grupo étnico e cultural que remonta a tempos antigos. Originalmente, o termo hebreu era usado para se referir a uma tribo semítica que habitava na região do Oriente Médio, em especial a área geográfica que hoje corresponde a Israel e aos territórios circundantes, há cerca de 3.500 anos atrás. O termo hebreu também se refere à língua hebraica, que era falada por esse grupo. A Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento na tradição cristã, é escrita principalmente em hebraico. Historicamente, os hebreus desempenharam um papel fundamental na formação da identidade judaica e israelita, sendo considerados os ancestrais desses grupos. O termo hebreu é usado na Bíblia para se referir aos antigos habitantes da região que hoje é chamado Israel. Abraão é frequentemente chamado de hebreu na Bíblia, e o termo é associado à sua descendência, conforme Gênesis 14, versículo 13. O livro de Êxodo também se refere aos hebreus como os filhos de Israel que viviam no Egito, conforme Êxodo 1:15. 2. Israelitas. Os israelitas eram uma das 12 tribos descendentes de Jacó, também conhecido como Israel, e desempenharam um papel central na história do Antigo Testamento. Eles estabeleceram o reino de Israel no século 11 a.C. O termo israelitas é muitas vezes usado em um contexto histórico e religioso, referindo-se ao povo que adorava o Deus de Israel e seguia as leis e tradições religiosas da fé judaica. Os israelitas formaram a base para a tradição religiosa judaica. Os israelitas são descendentes de Jacó, que recebeu o nome Israel após uma luta com um anjo, conforme Gênesis 32, versículo 28. Seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Os descendentes de Jacó eram conhecidos como israelitas, e a Bíblia frequentemente se refere a eles como povo escolhido de Deus. Os israelitas formaram a nação de Israel após a libertação do Egito, liderada por Moisés, e a entrada na terra prometida. 3. Judeus. Os judeus são descendentes dos israelitas e fazem parte do grupo étnico que segue a religião judaica. Eles são conhecidos por sua herança cultural, histórica e religiosa. A religião judaica é baseada na crença no Deus de Israel, conforme revelado na Bíblia hebraica. Os judeus seguem as tradições, leis e rituais religiosos judaicos. A diáspora judaica, que começou com a dispersão dos judeus
após a destruição do segundo templo de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. Levou a uma comunidade judaica global que manteve sua identidade religiosa e cultural em todo o mundo. O termo judeu é uma referência específica aos descendentes da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. O termo judeu se tornou mais proeminente após a divisão do reino de Israel em 2 reinos: o reino de Israel, do norte, e o reino de Judá, do sul. O reino de Judá incluía a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eventualmente, após o exílio babilônico e o retorno aos termos judeu e judeus, foram ampliados para se referir a todos os descendentes de Israel. O exemplo bíblico da origem do termo judeu está em 2º livro de Reis, 16, versículo 6, onde os inimigos do reino de Judá se referem aos habitantes de Judá como judeus. Israelenses. Item 3. Os israelenses são cidadãos do Estado de Israel, um país fundado em 1948 no Oriente Médio. Israel é uma nação com uma população diversificada que inclui judeus, árabes, drusos e outras minorias étnicas e religiosas. Nem todos os israelenses são judeus. A população de Israel é diversificada em termos de religião, etnia e origem cultural. Os árabes israelenses, por exemplo, compõem uma parte significativa da população e seguem principalmente a fé islâmica. O termo israelenses não é usado na Bíblia, pois ele se refere aos cidadãos modernos do Estado de Israel, que foi estabelecido em 1948. A Bíblia termina antes desse período, e o conceito de uma nação chamada Israel, num contexto moderno, não está presente no texto bíblico. Em resumo, os termos hebreus e israelitas se referem a grupos antigos do Antigo Oriente Médio, com importância histórica e religiosa, enquanto judeus se referem aos descendentes desses grupos que seguem a religião judaica. Israelenses são os cidadãos do Estado de Israel, independentemente de sua religião ou origem étnica. É importante notar que a relação entre esses termos é complexa e as identidades individuais podem variar. As distinções entre esses termos na Bíblia não são tão claras quanto as definições modernas, e os significados evoluíram ao longo do tempo. As narrativas bíblicas enfatizam a relação entre Deus, o povo escolhido e a terra prometida, e as identidades étnicas e religiosas se entrelaçam na história do Antigo Testamento. Agora nós vamos explicar sobre semita e antissemita. Os termos semita e antissemita têm origem na Bíblia, mas seu significado e uso evoluíram ao longo do tempo, assumindo conotações culturais e raciais específicas. Vamos explicar detalhadamente ambos os termos. Semitas, origem bíblica. O termo semita deriva de Sem, um dos 3 filhos de Noé, conforme descrito na Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis. Sem é considerado ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus, arameus, que também são conhecidos como sírios na Bíblia, fenícios e outros grupos que falavam línguas semíticas. A genealogia de Sem é descrita em Gênesis, do capítulo 10, do versículo 21 ao 31. Línguas semíticas. Os semitas são historicamente associados às línguas semíticas, um grupo linguístico que inclui o hebraico, o aramaico,
o árabe e várias outras línguas. Essas línguas compartilham raízes linguísticas e estruturas gramaticais comuns. Agora nós vamos falar sobre antissemitismo, origem e evolução do termo. O termo antissemitismo foi cunhado no século XIX, durante um período em que o ódio e a hostilidade em relação aos judeus na Europa estavam crescendo. Wilhelm Marr, um polemista alemão, é frequentemente creditado por ter criado esse termo em 1879. O objetivo era fornecer um disfarce acadêmico para o preconceito e a discriminação anti-judaica, tornando-o mais aceitável na sociedade. A ironia é que o termo antissemitismo não se refere apenas aos judeus, mas a todos os povos de origem semita, embora tenha sido historicamente utilizado de forma mais específica para se referir ao ódio e à hostilidade contra os judeus. E aí o significado do antissemitismo. O antissemitismo refere-se a atitudes, crenças ou ações hostis, discriminatórias ou preconceituosas direcionadas aos judeus. Pode variar de estereótipos e preconceitos até perseguições e violência. Durante a história, o antissemitismo foi responsável por inúmeros atos de discriminação e perseguição dos judeus, incluindo os pogroms da Rússia, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e a disseminação de teorias da conspiração antissemitas. Em resumo, o termo semita tem raízes na genealogia bíblica e se refere aos povos que falam línguas semíticas. Por outro lado, o termo antissemitismo surgiu no contexto europeu do século XIX e é usado para descrever preconceito, discriminação e hostilidade direcionados principalmente aos judeus, embora a terminologia originalmente se aplicasse a todos os povos semitas. O antissemitismo tem uma história sombria de perseguições e discriminação ao longo dos séculos. Agora nós vamos falar sobre todo o conflito existente no Oriente Médio. Nós vamos falar sobre a origem bíblica de todo esse conflito. Gênesis 16, versículo 12, é uma passagem bíblica do livro, no qual faz parte do Antigo Testamento. Essa passagem é parte da história de Abraão e Sara, um dos relatos fundamentais do judaísmo, cristianismo e islamismo. A passagem em questão descreve a profecia de um anjo a Agar, a serva de Sara, que havia concebido um filho com Abraão chamado Ismael. E aqui está o versículo. Em Gênesis 16, 12, ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa profecia é vista como uma descrição das características de Ismael e de seus descendentes, que seriam conhecidos como os ismaelitas. A ideia de que Ismael viveria em conflito com seus irmãos tem sido historicamente associada ao longo dos séculos com os conflitos no Oriente Médio entre árabes e os judeus. A história continua no livro de Gênesis com o nascimento do filho prometido de Abraão e Sara, Isaque, que gerou a linhagem dos hebreus, enquanto Ismael foi o ancestral dos árabes. Os conflitos entre esses dois grupos, judeus e árabes, têm raízes profundas na história e nas narrativas religiosas. Abraão é considerado o pai das três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo.
e sua descendência é uma parte central das histórias religiosas de todas essas tradições. Os conflitos no Oriente Médio têm múltiplas causas, mas as narrativas religiosas e históricas desempenharam um papel significativo na formação das tensões na região. Muitos árabes, especialmente muçulmanos, veem a Palestina como uma terra historicamente muçulmana, enquanto muitos judeus consideram essa terra como a terra prometida, concedida por Deus a Abraão e seus descendentes. Essas perspectivas diferentes, combinadas com questões políticas, territoriais e econômicas, contribuíram para um longo histórico de conflitos e tensões no Oriente Médio. O conflito israelense-palestino é o exemplo notório desse conflito prolongado na região. Esse conflito envolve disputas territoriais, nacionalismo, religião e questões políticas. É importante observar que as tensões não se limitam apenas a Israel e Palestina, mas se estende por toda a região, envolvendo diversos grupos étnicos, religiões e nações. Em resumo, Gênesis 16:12 é uma passagem que descreve uma profecia sobre Ismael e sua descendência, que tem sido interpretada como uma referência aos conflitos que ocorreriam entre os ismaelitas, ancestrais dos árabes e outros povos. Essa passagem desempenha um papel simbólico nas tensões históricas e religiosas no Oriente Médio, que envolvem disputas territoriais e questões políticas, além de diferenças religiosas e culturais. Espero que vocês tenham compreendido, todas essas dúvidas, através dessas respostas. E nós aqui agradecemos a toda a atenção e disponibilidade do tempo para aprender mais sobre as questões bíblicas e teológicas.